E aí pessoal, eu me chamo Fernando e hoje eu quero falar para você sobre as últimas cultivares que a Embrapa lançou desse fruto tão delicioso que é o cupuaçu. Aqui no canal nós já temos vídeos falando sobre o cupuaçu sem semente, que é uma variedade que nasceu na floresta e que nós vemos multiplicando ela ao decorrer de todos esses anos. Porém, essas que eu vou te falar hoje são cultivares criadas pelo homem, no caso, criadas especificamente pela Embrapa. Vou te mostrar o que cada uma dessas cultivares traz de benefício e vantagens para o nosso plantio de cupuaçu. Mas antes, gente, você já sabe, vai aqui embaixo, deixa o seu gostei, deixa o seu like, pra gente isso faz muita diferença, então não perde tempo e também verifica se está inscrito no canal. Se não estiver, já se inscreve. Não se esquece que todas as semanas temos vídeos novos saindo por aqui. E também nos acompanhe nas redes sociais. Estamos lá todos os dias, no TikTok e no Instagram, trazendo para você conteúdos como este aqui, informativos e educativos. Além disso, mostrando também a nossa rotina de produção de mudas. Então, vai lá e nos acompanhe no Instagram e no TikTok. Já deixou seu gostei? Já se inscreveu? Então bora lá! No total, foram lançadas 5 cultivares de cupuaçu lá no ano de 2019. São as cultivares mais modernas de cupuaçu desenvolvidas pela Embrapa. E é interessante, elas foram lançadas no total de 5 cultivares de uma única só vez. E por conta disso, elas são chamadas de Kit 5.0 do cupuaçu. Aqui embaixo eu vou deixar para você o link para você ter acesso à publicação de lançamento dessas cultivares. Lá vai ter muitos detalhes sobre cada uma das cultivares que nós iremos falar hoje aqui nesse vídeo. Então depois você vai lá, baixa se você quiser saber mais detalhes. E as cultivares, elas são desenvolvidas para atender alguma demanda do mercado. E no caso do cupuaçu, desse Kit 5.0, isso não foi diferente. Os critérios utilizados para o desenvolvimento dessas cultivares foram a alta produtividade de frutos, o alto rendimento de polpa e também o alto rendimento de sementes e, claro, uma alta resistência à principal doença dessa espécie, dessa cultura, que é a vassoura de bruxa. Então esses foram os 4 critérios utilizados para poder formar essas 5 cultivares. Então bora lá, as cultivares propriamente ditas. Foram 5 as cultivares. Bora começar primeiro pela chamada BRS Careca. Gente, aqui é interessante. Esse BRS, até para poder esclarecer para vocês, são siglas que significam Brasil e Sementes. BRS sempre vai acompanhar os nomes das cultivares lançadas pela Embrapa, como BRS Pará, BRS Pai d'Égua, BRS Conquista. Todas são cultivares da Embrapa. E no caso dessas cultivares de cupuaçu, isso não é diferente. Então aqui nós temos a chamada BRS Careca. A BRS Careca recebeu esse nome, muito curioso por sinal, porque o fruto do cupuaçu, se você já teve a oportunidade de pegar em um, você percebe que ele tem uma espécie de penugem ao seu entorno, como se fossem realmente pelos na casca. E no caso dessa cultivar, a BRS Careca, bem, ela não tem esses pelos, ou pelo menos tem muitos poucos pelos se comparados a outras variedades, a outras cultivares de cupuaçu. Então por conta disso, recebeu esse nome de BRS Careca. E durante o período de testes, foi muito interessante a sua resistência em relação à vassoura de bruxa, porque nenhuma das árvores que estavam no experimento foram infectadas, manifestaram sintomas da vassoura de bruxa, o que é excelente. Mostra que realmente ela tem uma alta resistência a essa doença. Em relação à colheita dos seus frutos, a sua safra, ela acontece no período regular da cultura, que vai ali de fevereiro a abril. Então, uma colheita, uma safra regular. Já a segunda cultivar é a BRS Fartura. E assim como a BRS Careca, o nome da fartura já entrega o motivo pelo qual ela recebeu esse nome. Não é à toa, porque ela produz muitos, mas muitos frutos. Das 5 cultivares, ela é quem produz o maior número de frutos por árvore por ano. Ou seja, é a que tem a maior produtividade de frutos. Para você ter uma ideia, em média, ela produz 30 frutos por árvore por ano. Em média. Isso quer dizer que tem muitas árvores que produzem muito mais do que isso e algumas outras que também produzem um pouco menos. Mas o importante dizer é que, em média, são 30 frutos por árvore por ano. Isso realmente é uma produtividade muito, mas muito alta. E por isso o nome BRS Fartura, porque é uma fartura de frutos. Escalonando para 1 hectare, ou seja, para uma área de 100 metros por 100 metros, contendo 300 árvores, nós temos aí, nesse caso da fartura, uma produtividade esperada de 9.000 frutos. Ou seja, são muitos frutos mesmo que essa cultivar nos permite colher das suas árvores. Em relação à vassoura de bruxa, ela tem uma ótima resistência, mas diferente da BRS Careca, que não apresentou nenhuma árvore infectada,
No caso da BRS Fartura, uma única árvore manifestou sintomas da vassoura de bruxa. Ou seja, ela tem uma excelentíssima resistência, mas exige, claro, uma vistoria no plantio, para que essa doença não se alastre, prejudicando esses bons resultados que essa cultivar pode nos oferecer. Em relação à época de colheita, ela é idêntica à colheita da BRS Careca. A BRS Fartura, então, também tem sua safra no período de fevereiro a abril, ou seja, uma época regular de safra da cultura. Já a terceira cultivar lançada nesse kit 5.0 é a BRS Duquesa. Esses nomes foram bem criativos. No caso da BRS Duquesa, por que ela recebeu esse nome? Ela recebeu esse nome porque, assim como uma duquesa, ela tem uma espécie de uma joia, né? Como se fosse um colar rudimentar ali, que é uma formação bem na base do fruto que se liga ao ramo, que se liga ao galho da árvore. Tem uma espécie de uma deformação ali que grosseiramente parece um colar. Então, por conta disso que ela foi denominada de BRS Duquesa. Durante a fase de testes da Embrapa, essa cultivar, a Duquesa, ela manifestou em 5% das suas árvores sintomas da doença vassoura de bruxa. O que não é muito, na verdade, é até uma boa resistência que ela manifestou, mas ainda assim exige que a gente faça vistorias constantes. Já em relação à safra, ou seja, época de colheita dos frutos, ela já tem, em comparação às outras duas cultivares já citadas, uma colheita mais tardia, que vai de maio a julho. Ou seja, realmente é uma safra um pouco mais tardia do que outras cultivares. Agora, para a quarta cultivar, a BRS Coringa. De novo, um nome curioso que já entrega muita coisa. Coringa, na verdade, é porque os critérios que foram utilizados para poder se selecionar essas cultivares foram aqueles que eu citei no começo. Produção de frutos, produção de sementes, produção de polpa, resistência à doença, no caso, a vassoura de bruxas. E para esses quesitos, a BRS Coringa não foi necessariamente a melhor em vários desses quesitos, mas sim foi boa em todos eles. Ou seja, teve uma boa produtividade, bom rendimento de polpa, de sementes e uma boa resistência à vassoura de bruxa. Por conta disso, recebe esse nome Coringa, por ser boa em tudo, vamos dizer assim. Mas, apesar dela ser boa em todos esses quesitos, dentre as 5 cultivares que foram lançadas, ela é aquela que apresenta a menor resistência à vassoura de bruxa. Lembrando que é uma boa resistência ainda, mas ainda assim, comparada às outras, é a menor de todas. Na prática, dentre as 5 cultivares, ela é aquela que demanda mais atenção em relação à presença dessa doença no pomar. Já em relação à colheita, assim como a BRS Duquesa, a BRS Coringa também tem uma colheita tardia, ou seja, indo ali de maio a julho. E por último nós temos a BRS Golias, que como até aqui os nomes já entregaram a característica principal daquela cultivar, nesse caso também não é diferente. A BRS Golias tem referência com a história de Davi e Golias, aquela história bíblica, onde nós temos a batalha entre Davi e Golias. Golias sendo um gigante. E esse nome se encaixou muito bem para essa cultivar, porque a BRS Golias produz os frutos maiores dentre as 5 cultivares lançadas. Para você ter uma ideia, em média, cada fruto pesa 2,1 kg. E na média é 2,1 kg, porque tem frutos que pesam muito mais do que isso. 3,5 kg, 4 kg por fruto. Ou seja, é uma média de peso realmente muito, mas muito alta para um cupuaçuzeiro produzir. E para você entender o impacto dessa característica na produção dos frutos. A BRS Fartura, eu falei para você, é aquela que produz o maior número de frutos por pé por ano, ou seja, tem maior produtividade de frutos. Mas por outro lado, aquela que produz a maior quantidade de frutos, se nós pegarmos o peso como indicador, é a BRS Golias. Para você ter uma ideia, em média, por hectare por ano, nós conseguimos ter 16,5 toneladas de frutos colhidos dessa cultivar. Ou seja, é uma produtividade de frutos realmente muito grande. Quanto à vassoura de bruxa, temos aqui uma cultivar muito resistente que apresentou casos ali específicos de infecção, ou seja, poucas árvores infectadas com a vassoura. Então, é uma planta, uma cultivar com boa resistência. Já em relação à sua colheita, a sua safra, ela é considerada de período regular. Isso quer dizer que ela acontece ali por volta de fevereiro a abril, como outras cultivares desse kit. Agora, um detalhe muito importante. Apesar de eu ter falado aqui das cultivares, das suas vantagens e benefícios que cada uma delas traz para o pomar, é fundamental que você saiba que para que elas manifestem todo esse resultado, toda esta performance no nosso plantio, elas devem ser plantadas em conjunto dentro do nosso pomar de cupuaçu.
Elas devem ser plantadas todas juntas. E assim elas vão conseguir uma boa produtividade de frutos, bom rendimento de polpa e também uma boa resistência à vassoura de bruxa. Na prática, o nosso pomar, então, deve se parecer como este aqui da ilustração, aonde nós iremos organizar nosso plantio de forma com que nenhuma das árvores vizinhas seja da mesma cultivar. Sempre ao redor de cada árvore de uma cultivar terão 4 árvores de cultivares diferentes. Dessa forma, nós não teremos cultivares iguais vizinhas umas às outras. Assim, a gente consegue distribuir muito bem as cultivares em nosso pomar, aumentando as chances de cruzamento e, consequentemente, formação de frutos. Um outro detalhe muito importante. Para que a gente preserve essas características que foram citadas de cada uma das cultivares nas mudas que vão ser utilizadas para o nosso plantio, é importante que nós usemos técnicas de propagação vegetativa, ou seja, técnicas de clonagem, como por exemplo a enxertia. Aqui no canal já temos vários vídeos mostrando como é que nós fazemos a técnica da enxertia. Então vai lá, assiste esse vídeo, porque realmente você vai entender como é que é feita a clonagem de várias espécies de plantas, inclusive aquelas que são indicadas para multiplicar as cultivares de cupuaçu do kit 5.0. Então vai lá, assiste, porque ficaram muito bacanas esses vídeos. Eu me chamo Fernando e até o próximo vídeo.